A masculinidade está em crise. Isso não significa que existe um esforço woke para tentar destruir a masculinidade das pessoas. Até porque eu acho que o campo progressista também faz parte dessa crise da masculinidade. Eu acho que isso é um movimento social e global que faz parte desse momento que a gente está vivendo no nosso país, principalmente. E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. A gente começou a ver inúmeras pessoas se conectando a narrativas extremamente conservadoras, extremamente tradicionalistas e o que a gente pode chamar de machistas sobre como se relacionar com mulheres. Tem aí esses legendários que estão fazendo muito sucesso. Eu não sei se eu vou falar desses legendários aqui. Se você quiser que eu faça um episódio comentando os legendários, deixa aí a sua mensagem que eu faço. Mas fica aqui que esse bate-papo vai ser muito importante. A única coisa que eu posso falar sobre os legendários é que, verdadeiramente, se você precisa pagar R$ 81.000 para se sentir mais homem, cara, você vai ter sérios problemas aí. Você que é pobre, conservador aí, que tá entrando num desses grupos, cara, você vai ficar muito tempo sem se sentir homem até você conseguir essa grana. Recentemente eu estava pensando sobre o meu relacionamento com a minha família, meu pai, meus tios e alguns outros amigos que eu conheço que são de gerações passadas. Alguns deles, por algum motivo da vida, eles tiveram que encontrar novos relacionamentos. E muitos têm problemas, principalmente com as mulheres dos dias atuais. Até porque, por exemplo, meus pais casaram quando eles tinham praticamente 17, 18 anos de idade. E hoje meu pai já é um cara de 60 anos de idade. Olha quanto tempo o mundo pode mudar nesse momento. Alguns outros caras da geração dele estavam acostumados com aberrações que você vai prestar atenção no que eu vou falar, o quanto é assustador reconhecer que isso existiu no nosso país. Por exemplo, até 2022, para uma mulher fazer a cirurgia de laqueadura e não ter mais filhos, ela precisava de uma autorização por escrito do marido. Ou seja, o corpo dela era propriedade do marido. Só se o marido quisesse dar autorização, o médico poderia fazer uma laqueadura nela. Uma outra coisa horripilante que existiu no nosso país é que até 2003 uma mulher poderia ser devolvida para a família, ou seja, o casamento poderia ser anulado se o marido descobrisse que ela não era virgem no momento do casamento. Isso é tão absurdo de imaginar esse tipo de coisa nos tempos de hoje. Imagina você anular um casamento porque você descobriu que a sua mulher já teve outros relacionamentos, não é mais virgem. Mas o fato é que nós estamos convivendo hoje com homens dessa época, com homens que nasceram antes de 2003, com homens que nasceram na década de 80. Eu sou um homem da década de 80, com homens da até década de 70, seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos, seus professores, homens que nasceram numa época onde as leis eram diferentes e que às vezes eles não conseguem lidar, não aprenderam a lidar com as mudanças, com o fato de que mulheres receberam mais direitos e que muitas das coisas que eles faziam no passado, hoje pode ser encarado como assédio, violência sexual, como agressão, com muitas das outras coisas que existia. Eu estava até pensando recentemente sobre uma música do Martinho da Vila, que é Distimia. E se você parar para pensar no quanto o samba naquela época falava de coisas que não necessariamente são aceitáveis no tempo de hoje. E na música Distimia, o Martinho da Vila fala exatamente sobre isso, né? Vem curar seu dengo que chegou de porre da boemia. Ou seja, o cara vai lá pra boemia, vai curtir pra caramba, vai pro bar, vai ter a vida dele, e a mulher, que é a dona de casa, tem que cuidar dele quando ele chega totalmente bêbado. Eu não tô aqui para julgar moralmente as músicas do passado, as pessoas que nasceram nessa época. Inclusive, é sobre isso. É sobre, não significa que todas essas pessoas são monstros machistas, da extrema-direita, que querem oprimir as mulheres e tudo mais. Eu estou falando sobre transformações do mundo. O mundo está mudando. O mundo muda, tudo evolui, a tecnologia evolui, o mundo muda, as pessoas mudam, a consciência muda. A gente é uma espécie que saiu da época das cavernas e hoje está construindo mega estruturas espaciais. Isso é evolução. E a sociedade muda, ela significa a civilização vai se transformando. E talvez a gente esteja nesse exato momento que algumas coisas estão mudando, estão ficando melhores para as mulheres,
e os homens ainda mantêm comportamentos das décadas passadas. A gente está num ponto de transição e esse ponto cria vários choques e embates. Porque as mulheres não querem mais só ser a dona de casa que fica no apartamento limpando e cuidando das crianças, enquanto o cara trabalha e vai para a boemia. Elas também querem ser reconhecidas como líderes criativas, geniais da tecnologia, pessoas grandes engenheiras e quem sabe até generais do exército. As coisas estão mudando pra caramba. E essas pessoas das gerações passadas, talvez elas estejam perdidas. Talvez elas simplesmente digam, ué, o que eu faço agora? Talvez elas tenham medo de reconhecer que aquele cara que se sentia o bonzão em 1980, que pegava todas as garotas do jeito dele, que sabia seduzir uma adolescente da década de 70, não consegue lidar hoje com uma mulher madura, independente de 2025. E, obviamente, homens não falam sobre isso. É porque eles não falam sobre isso que acabam tendo essa dificuldade de se relacionar, de conversar, de poder ser aberto mesmo, de abrir seu coração e se colocar no lugar de vulnerabilidade, de falar para o amigo, cara, o que eu faço? Eu passei 30 anos casado e agora estou disponível de novo, eu tenho que me relacionar de novo, como que eu lido com isso? Como que eu chego nas mulheres? O que eu falo para elas? Como que eu converso com elas? Onde que eu encontro elas, tá ligado? Como que eu mostro que eu sou um cara legal? E presta muita atenção, que é pela falta de modelos para nova existência do homem de 2025 que eles começam a se apegar aos modelos tradicionais, modelos conservadores, modelos mais fanatizados que existe, principalmente na internet. Mas não vou falar só na internet, não. Talvez essa grande discussão fica muito nesse círculo digital, no círculo da internet, no círculo das redes sociais, principalmente em capitais, talvez ali mais do Sudeste, não sei, estou aqui divagando, comenta aí o que você acha sobre isso. Porque a minha impressão é que o Brasil profundo, aquele das cidadezinhas, aquele dos lugares mais distantes de se chegar, essas discussões sobre a masculinidade acabam ficando um pouco mais longe também. E o que você tem nesses lugares? Os padrões conservadores e tradicionais, aqueles padrões de masculinidade que estão na Bíblia, que estão no líder comunitário, que também é um cara de 80 anos de idade. Talvez os padrões desses lugares ainda sejam os padrões de antigamente. Não vou falar de padrão, vou falar de modelo. Os modelos de masculinidade disponíveis, na maior parte dos lugares, são os modelos obsoletos, modelos antigos, modelos de um Brasil do século passado. Tem uma pesquisa britânica que revelou que os garotos, adolescentes, 16 anos de idade, os garotos, eles estão totalmente perdidos nessa construção, nessa identificação de modelos de masculinidade. Principalmente porque seus pais, que deveriam ser os seus modelos, não conversam sobre isso. E aqui eu vou puxar a orelha principalmente dos pais progressistas, porque definitivamente os pais evangélicos, os pais que são mais tradicionalistas, eles estão passando para os seus filhos os modelos que eles aprenderam no século passado também. Na falta de uma identificação com os modelos disponíveis, eles estão se apoiando nos modelos que estão aí nesse cardápio digital que existe de masculinidade, principalmente na internet. A gente sabe, e as pesquisas já mostraram, que o cardápio de modelos de masculinidade disponíveis nas redes sociais são principalmente o incel, o masculinista, o red pill. Sabe essas dúvidas que eu acabei de expressar para vocês? Como me relaciono com as mulheres? Como que eu falo com elas? Onde eu vou encontrar elas e tudo mais? Esses caras, eles entregam o manual, os coaching de relacionamento, coaching de sedução. Eles estão exatamente entregando para as novas gerações as dúvidas que eles têm e a falta de modelos e padrões de uma nova masculinidade para o século atual. Agora, por que eu disse que o campo progressista também passa por uma crise de masculinidade? Porque a gente tem um cardápio digital de modelos de masculinidades que são construídas nas igrejas, são construídas nas redes sociais, como os incels, Red Pill e toda essa galera, são construídas no campo de tiro, no bolsonarismo, nos supremacistas brancos, toda essa gama de masculinidade servindo na internet,
os capitalistas, os agroboy, não sei das quantas, um monte de modelo de masculinidade que estão tomando a internet, se conectando com as novas gerações, enquanto às vezes parece que a única coisa que o campo progressista quer fazer é destruir a heteronormatividade, destruir todos os outros. É mais como uma conversa reativa. Ao invés de oferecer várias opções de como você não ser um homem tóxico, você precisa ser um cara que experimenta todas as formas de amor livre, que destrói todos os padrões de heteronormatividade, não monogâmico, sabe? Um conjunto que não é abrangente para todo mundo, que não vai funcionar com todo mundo, que nem todo mundo está disposto a seguir. É um padrão válido, legal, interessante. Mas, por exemplo, não faz sentido para mim. Só quero ser um cara consciente, progressista, que tenta não ser tóxico para qualquer pessoa no meu círculo mais íntimo ou não, independente da sua identidade de gênero, de raça, de sexo, de qualquer coisa, mas que me identifico ainda como um cara hétero. E eu acho que a gente precisa ter padrões hétero não tóxicos na comunidade progressista também disponíveis na internet, principalmente para as novas gerações se conectarem com ela e dizer, beleza, ok, encontrei um lugar que eu posso ter também, eu encontrei alguém que eu posso conversar ainda sobre como encontrar mulheres, como me relacionar com elas, de uma maneira que não seja tóxica e que não seja agressiva para ninguém. Na falta de apresentar modelos diferentes e variados de masculinidade não tóxica para a geração, eles vão acabar caindo, obviamente, no cardápio digital das masculinidades de extrema-direita que a internet proporciona para eles. Mas essa conversa vai longe pra caramba. É por isso que eu quero trazer mais pessoas para conversar com vocês nos próximos episódios aqui do meu podcast. Continua acompanhando o podcast, comenta aqui o que você acha sobre as masculinidades não tóxicas possíveis para a gente compartilhar na internet. Deixe seu comentário aqui, eu quero ler eles no próximo episódio do podcast. Até mais.